pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos e eu vou apresentar a palestrante, que é a doutora Renata Pedreira. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, doutora? Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, fez residência em Dermatologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e tem pós-graduação em Dermatocosmiatria pela Faculdade de Medicina da ABC. É verdade, é um prazer falar para vocês aqui da Liga de Dermato de Taubaté. A tecnologia agora, não em tipos de pandemia, consegue unir essas distâncias tão longas e, ao mesmo tempo, falar também que eu já fui da Liga de Dermato na época de estudante. Então, é sempre um prazer poder falar para estudantes de medicina, para quem está na Liga, para quem sonha também em um dia ser dermatologista e que, com certeza, vocês estão no caminho certo. Pode começar a aula? Pode sim, doutora. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre skincare. A tradução literal do inglês, skincare, nada mais é do que cuidados com a pele. E isso já faz parte da rotina diária do dermatologista. É muito importante a gente dizer que o cuidado com a pele vai ser prescrito no consultório, de acordo com a avaliação individual de cada pessoa. E essa individualização é essencial para que a gente faça o tratamento adequado para cada tipo de pele. Lembrando que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano e ela vai refletir também a genética, mas principalmente os hábitos de vida ao longo de toda essa caminhada. Os primeiros passos de skincare, então, na verdade, é cuidar da sua pele, mas não somente usando produtos, mas evitando hábitos que possam prejudicar a sua pele, como tabagismo, etilismo em excesso e principalmente a exposição ao sol de forma sem proteção. Hábitos que ajudam a melhorar a pele, sem dúvidas, contribuem para uma pele muito mais saudável e muito mais bonita. Então, fazem parte da skincare, como exercícios físicos diários, a ingestão de água adequada, um sono reparador, além de uma alimentação mais balanceada. Então, o termo skincare hoje em dia está muito associado àquela rotina de cuidados com a pele, passo a passo, e que tem sido muito disseminado nas mídias digitais, que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção bastante. Vocês são estudantes de medicina, e a gente sabe que muitas vezes esses termos que se tornam tão populares na internet acabam banalizando a profissão do médico, porque as pessoas acham que é uma simples diquinha. Eu vi ali a blogueira falando, e isso é um aspecto negativo dessa popularização do termo skincare, mas por outro lado, saiu uma pesquisa mostrando que uma das palavras mais buscadas no Google durante a pandemia foi skincare. Então, isso também a gente chama atenção para o lado bom. As pessoas estão começando a pensar em se cuidar um pouquinho mais nesse tempo de isolamento social. Muita gente teve mais tempo para olhar para si, para pensar no autocuidado, para pensar. Eu não sei porque riscou aqui. Para pensar no seu cuidado e no dia a dia da sua pele. Essa é a rotina de passos, quando a gente está pensando em essa skincare passo a passo, ela foi muito inspirada na K-Beauty, que nada mais é do que a rotina de pele que veio lá das coreanas. Nos passos dela, elas fazem até 10 itens para você ter uma pele perfeita. E é claro que no nosso dia a dia seria uma rotina fora da realidade brasileira, né? A gente tem sempre que contextualizar não só a nossa realidade, e também o nosso tipo de pele. E é essencial que a gente tenha esse discernimento para fazer uma skincare adequada. Mas, como tudo na vida, a gente tem sempre que pensar no lado positivo. E qual é o lado positivo que a gente pode abstrair para adaptar para a gente? As coreanas, elas têm como ideal de beleza essa pele que vocês estão vendo aí, branquinhas, parecendo porcelana, sem mancha nenhuma, lisinha. E como é que elas procuram esse objetivo, né? Como é que elas buscam alcançar essa pele? Através da fotoproteção.
Então, as coreanas, elas não têm a cultura, como aqui no Brasil ainda tem, do bronzeado. Uma coisa importantíssima para a gente lembrar e reforçar sempre é que não existe bronzeado saudável. Quando você queima a pele, as células elas são agredidas e a produção exagerada de melanina, nesse caso o bronzeado, vai ser para uma tentativa dos melanócitos de defesa da pele. Então, lembrando que bronzeado não é saudável, a fotoproteção ela é essencial e é uma coisa que a gente tem que trazer para a nossa realidade também. O outro passo que é muito importante na rotina delas e que a gente precisa reforçar bastante é a hidratação, porque a pele do brasileiro ela é mais oleosa. E quando a gente pensa em hidratação, muita gente confunde hidratação com oleosidade. Hidratação, a gente tem que pensar em água. Oleosidade, a gente tem que pensar em sebo. Então, a oleosidade é o excesso de produção das glândulas sebáceas da nossa pele. E nada tem a ver com hidratação. Uma pele oleosa, ela pode e deve ser hidratada para que ela entre em homeostase e atinja um equilíbrio. E, às vezes, só a hidratação já consegue regular um pouco essa oleosidade na pele. Então, mais uma coisa importante para a gente aderir das coreanas é esse cuidado com a hidratação. E sem contar que uma rotina de 10 passos demanda bastante tempo. Então, a gente tem que sempre lembrar e reforçar essa questão do autocuidado, porque cuidar da pele é uma questão de saúde, vai refletir na autoestima, na autoconfiança, e isso vai se refletindo em vários setores. É muito comum a gente ver um paciente que chega com lesões de acne, com a autoestima bem abalada, e ao longo do tratamento até a postura do paciente vai mudando pelos cuidados que ele está tendo com a pele. Então, o autocuidado ele é muito importante nesse sentido de reforçar mesmo a questão da saúde mental. Para a gente fazer uma boa skincare, é essencial, então, caracterizar o tipo de pele de cada um, definir os objetivos do tratamento de acordo com cada pessoa, e isso vai depender de muitas coisas. Uma rotina do paciente, se é homem, se é mulher, a pele do homem é diferente da pele da mulher. Se o clima é mais seco, se o clima é mais úmido. Então, uma skincare, por exemplo, daqui de Salvador, não vai ser igual a de vocês em São Paulo, porque, de fato, o clima em São Paulo é muito mais seco do que aqui. E a gente tem que fazer essas adaptações da realidade. Uma pessoa que tem o maior tempo e outra pessoa que tem que ser mais prática. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. E não existe algo certo e errado. A gente tem que ver o que é melhor para atingir o melhor resultado para o paciente. Então, quando a gente fala em tipos de pele, o dermatologista, durante a consulta, vai fazer uma avaliação para caracterizar o tipo de pele. A pele normal é uma pele que ela não tem nem ressecamento e nem aquele aspecto mais oleoso. Os poros, eles são estruturas normais, eles são aberturas das glândulas sebáceas. Então, quando o paciente fala que está com poros, na verdade, todo mundo tem poros. É igual falar que tem tireoide, todo mundo tem tireoide. Só que os poros numa pele normal, eles são pouco visíveis e normalmente a pele é uma aveludada, com aspecto mais saudável. Quando a gente está falando de uma pele seca, então vocês já sabem que o ressecamento tem a ver com a questão da água, é uma pele mais desidratada e normalmente é uma pele mais sensível, pode ter associado descamação, vermelhidão. Nessa foto vocês notam até que os lábios estão mais ressecados, então isso também tem fatores genéticos e questões hormonais, como alterações de tireoide e durante a menopausa, que a pele tende a ser mais ressecada também. Já uma pele oleosa, ela vai ter um excesso do funcionamento das glândulas sebáceas que vão excretar mais sebo e por isso os ósteos dessas glândulas estarão dilatados e os poros, que são esses ósteos, estarão mais visíveis. A pele oleosa, ela tende a ser mais espessa e também esse excesso de sebo propicia uma inflamação e a piora ou surgimento de acne. Já uma pele mista é a pele mais comum. É aquela pele que os pacientes chamam de oleosa na zona T. Então, testa, nariz e mento normalmente são mais oleosos, com tendência a acne e cravos, enquanto a parte das extremidades lateral normalmente mais secas. Para a gente falar de skincare, a gente tem que saber quais são
os objetivos, porque não adianta fazer 10 passos como as coreanas se você não sabe para que serve cada coisa. Então, o objetivo é ter uma pele limpa para que receba uma hidratação, que vai receber os tratamentos e sempre estar protegida. Então, o objetivo é limpeza, hidratação e tratar a pele. E todos os dias, faça chuva ou faça sol, dentro ou fora de casa, está com proteção solar. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Então, o passo 1, limpeza. A gente está pensando na escolha do sabonete. A gente já sabe quais são os tipos mais comuns de pele que a gente vai encontrar. Também é importante adequar o sabonete ao tipo de pele, com o objetivo sempre de remover o excesso do sebo, que vai acabar ocluindo os poros e inflamando a pele, assim como evitar o acúmulo de resíduos na pele ao longo do dia. Então, a maquiagem, ela vai carregar poluentes. Os poluentes estimulam a produção de radicais livres pela pele e os radicais livres, eles atuam na degradação do colágeno e podem acelerar o envelhecimento. Então, além de ocluir os poros, não lavar o rosto acumula impurezas que aceleram o envelhecimento da nossa pele, certo? Uma coisa importantíssima é a frequência de lavagem. Muita gente, principalmente as pessoas que têm a pele oleosa, tendem a associar essa limpeza ao controle da oleosidade exclusivamente. Então, é comum o paciente chegar no consultório e falar: doutora, eu tô lavando muito minha pele, mas ela continua oleosa. É claro, o sabonete, ele não é um tratamento, ele está apenas removendo o excesso. Mas se a pele está ali produzindo bastante sebo, ele nunca vai ser o suficiente. Então, essa questão da oleosidade não ser controlada com a limpeza, muitas vezes a pessoa busca um excesso de lavagem para compensar, o que é um grande engano, porque o excesso de lavagem vai alterar a barreira de proteção da nossa pele, que a gente chama de microbioma. O microbioma da pele consta da pele íntegra e mais as bactérias que habitam normalmente a nossa pele. Quando a gente lava em excesso, a gente rompe essa barreira de proteção e é aí que muitas vezes acontece uma piora da oleosidade, uma piora da acne, uma inflamação de doenças como rosácea e muitas vezes as pessoas chamam isso de efeito rebote, mas não é um efeito rebote, é só uma quebra da barreira de proteção natural da nossa pele. Os sabonetes, normalmente a gente escolhe os mais adstringentes, ou seja, que removem mais profundamente a oleosidade para peles mais oleosas ou mistas, e normalmente sabonetes mais suaves, com pH neutro, para as peles mais sensíveis e ressecadas. Aí eu gosto de fazer um adendo também. Muitas vezes o paciente tem a pele oleosa, mas está tratando com ácido. A gente tem que usar um sabonete para uma pele mais normal a sensível. E isso é um erro também frequente, porque as pessoas que se automedicam, elas tendem a sair comprando tudo de pele oleosa. Aí resseca tanto a pele que a pele nunca melhora, porque tudo tem que ter um equilíbrio. E é por isso que tem que ser tudo feito com orientação médica. Outra coisa importante diferenciar é o sabonete corporal do facial. Esse é o passo número 1. Quando o paciente chega usando o mesmo sabonete do corpo do rosto, você já sabe que vai ter que começar do zero. Por quê? Porque o pH do rosto é diferente do corpo. E o pH do rosto, ele é mais neutro. Então, o sabonete facial, ele deve ser exclusivamente para o rosto, porque ele é apropriado para o tipo de pele do rosto, seja ela oleosa, mista, seca, sensível, o que for. Mesma coisa o sabonete líquido em barra. Os sabonetes em barra, eles tendem a ser um pouquinho mais abrasivos e adstringentes, enquanto o sabonete líquido tem muito gel de limpeza, inclusive sem sabão. Então, eles tendem a ser mais suaves para a pele do rosto. Quando a gente está falando de esfoliantes, é um segundo passo da limpeza. Pode ser feito normalmente de 1 a 2 vezes por semana, porque o sabonete esfoliante ele vem com microesferas, normalmente são partículas que promovem uma microdermabrasão, removendo as células mortas das camadas mais superficiais da pele e com isso estimulando a renovação celular
melhorando a textura da pele, ela fica mais lisinha, mais uniforme e também ajudando a remover aqueles cravinhos que estão ali impactados. Então, essa remoção mecânica deve ser feita também com moderação. Tem muita gente que quer esfoliar o rosto todo dia, mas isso também se torna uma agressão. Mesma coisa sobre as escovas, o famoso Foreo, que muita gente adora comprar. É uma escova de limpeza facial elétrica, elas são de silicone, ajudam bastante na questão da drenagem facial, ajuda a estimular a circulação. Eu acho válido, mas é importante ter o cuidado de não usar muitas vezes na semana. Tem gente que usa todas as vezes que lava, então tem que ter bastante cuidado com essa questão da abrasão da pele e remoção da barreira protetora da pele. Quando a gente está falando de tônicos, a gente ainda está falando de limpeza. Apesar da gente contar como um passo extra, lavar, tonificar, hidratar, o tônico, ele é um complemento à lavagem com sabonete. Ele vai remover possíveis partículas que ficam. Só que alguns tônicos, eles têm algumas funções complementares que servem como pré-tratamentos. Então, por isso que existe tônico para pele oleosa, que é mais adstringente, ajuda a evitar a oclusão dos poros. Existem tônicos para peles sensíveis e existem tônicos mais hidratantes. E existem tônicos também clareadores, iluminadores da pele. É importante dizer o seguinte: tônico não é essencial, ele é um algo a mais. Se o paciente não tiver nem tempo, nem dinheiro, nem disponibilidade, a gente pode passar muito bem sem um tônico, lavando adequadamente o rosto. Agora, muita gente quer saber qual é a diferença de água micelar e tônico. Bom, a água micelar é uma solução que vai remover as impurezas da pele, assim como o tônico. Porém, alguns tônicos vêm com álcool, a solução micelar não vem, e normalmente ela tem a função de hidratar e acalmar. Então, normalmente eu considero a água micelar como um tônico calmante e hidratante. Agora, demaquilante já não tem nada a ver. Tem tônico que é demaquilante, tem água micelar que é demaquilante, mas se for só demaquilante, normalmente é mais oleoso, ou bifásico, ou óleos de limpeza. E normalmente eu indico que use antes de lavar o rosto para não ficar esse excesso de oleosidade na pele. A regra de ouro da skincare é nunca durma de maquiagem. Isso vale para as mulheres. Por quê? Porque a maquiagem ela vai reter toda essa poluição e vocês já sabem, estimula radicais livres, acelera o envelhecimento e, além disso, oclui os poros, piorando a inflamação, como acne, como rosácea. Então, sempre antes de dormir, dormir com a pele bem limpa. E outra coisa, à noite é quando ocorre a renovação celular na nossa pele. Então, é por isso que os cremes são aplicados à noite. Se sua pele à noite estiver cheia de maquiagem, não vai ter uma drenagem adequada, a circulação e a nutrição adequada. Depois da pele já limpa, é a hora da gente aplicar o hidratante. O hidratante, ele vai garantir a integridade da epiderme, que tem essa função de barreira. O microbioma cutâneo, já expliquei para vocês, ele tem que estar íntegro para a pele estar sempre protegida e para estar em homeostase. Se você lavou demais e não hidratou e está achando que a pele está muito oleosa, está só passando adstringente, você já sabe, você está rompendo essa barreira de proteção e isso acaba que vai piorar as condições inflamatórias da pele. Além de melhorar a barreira, a hidratação ela vai melhorar a nutrição celular, ou seja, o sangue que chega, o afluxo de sangue na pele. E é por isso que ele deve ser utilizado antes do tratamento, porque ele permite que o tratamento penetre e chegue mais eficaz na pele, atingindo os objetivos. Então, sempre hidrate antes de tratar. Os hidratantes, eles têm algumas funções específicas. Normalmente a gente fala umectação, eles são higroscópicos, ou seja, eles absorvem a umidade do ar, do ambiente onde ele está. São hidratantes normalmente em gel, com ácido hialurônico, e normalmente eles são indicados para a pele mais oleosa.
Já os hidratantes que fazem uma oclusão, eles fazem um verdadeiro filme na pele para manter a pele e evitar essa perda transepidérmica de pele, ou desculpa, de água. Então, os hidratantes que fazem a oclusão, eles vão fazer essa barreira na pele e hidratando. Só que normalmente eles são mais oleosos e dão aquele toque mais aveludado para uma pele realmente mais seca. E existem ainda aqueles hidratantes que já vêm com alguns ativos, então são hidratantes que ajudam a acalmar a pele. A gente vê muito isso também para os pacientes atópicos, já falando um pouquinho da questão corporal, que os hidratantes da pele atópica, eles vêm com filagrina, que são proteínas que o atópico não tem. Então, eles ajudam a repor a barreira da pele e também tem outros ativos calmantes. Então, existem hidratantes para essa função e a gente pode escolher de acordo com a pele do paciente e também com o tratamento prescrito. Essa semana me perguntaram se pode usar 2 tipos de hidratante e a resposta é sim. Você pode usar um hidratante mais fluido de dia, que faz uma umectação e absorve do ambiente, e à noite você usa um hidratante mais pesado para preparar essa pele para o ácido e o produto da noite. E vale lembrar sempre que a ingestão de água, ela também vai interferir na hidratação da sua pele. Uma pessoa que está desidratada, vocês podem observar que tem uma pele mais opaca, uma sensação que não está tão saudável. Então, na hora de você já tá limpo, já hidratou, esfoliação 2 vezes por semana, e o tratamento ele vai requerer um diagnóstico clínico do dermatologista. Por isso que é tão importante a consulta com o dermatologista. Pessoas com acne, tratando com sabonete e com tônico, estão perdendo tempo. A acne é uma doença inflamatória que deixa cicatrizes e essas cicatrizes impactam muito na autoestima do paciente. Gente, uma acne, ela é uma doença, ela tem que ser tratada pelo médico. Ela não pode ser tratada com aquele creminho que a blogueira indicou, com aquela nova marca que está vendendo produtos na internet. Então, eu fico muito preocupada com esse tipo de informação, porque a acne inflamatória, ela traz muitas consequências, não só para o adolescente, mas para o adulto também. Cada vez mais a acne da mulher adulta está sendo diagnosticada e ela interfere muito na autoestima da mulher. Além disso, é importante saber diferenciar a acne da rosácea. Essa foto à direita parece acne, mas a rosácea também ela pode vir com lesões acneiformes. E imagine vocês colocarem um produto totalmente secativo, irritante, para uma pele que tem, na verdade, rosácea. A rosácea é uma doença inflamatória dos vasos da pele que cursa com sensibilidade, normalmente uma vermelhidão acompanhada de flushing, que é aquela sensação de queimação da pele, e que pode desenvolver lesões acneiformes, que são facilmente confundidas com acne. Então, uma pessoa que tem rosácea está se automedicando, seguindo uma dica, pegando um produto da internet, colocando, achando que está fazendo um tratamento para acne, na verdade ela tem rosácea. Então, é por isso, não só por isso, mas a gente tem que ter muito cuidado com esses produtos de indicação de blogueira e com a banalização do skincare na internet. Outro tratamento também é o melasma. O melasma é um pigmento crônico. Ele surge normalmente a partir dos 30 anos, tem um caráter genético, tem influência hormonal, mas principalmente exposição solar. Essa foto da atriz e modelo Mariana, ela estava em pleno verão com um melasma totalmente exacerbado, e depois de um tempo ela até postou já em tratamento, mas imagina se ela vai conseguir melhorar do melasma só com tônico e com hidratante e com essas receitas. Então é muito importante esse acompanhamento dermatológico para poder fazer os tratamentos corretos. Os tratamentos, eles devem ser de acordo com o tipo de pele. Então, um adolescente não vai ter o mesmo tratamento de uma senhora que está na menopausa, tem a pele mais fina. Na menopausa, a pele ela fica mais fina, a barreira mais prejudicada. Então, tem sempre que reforçar essa hidratação.
O homem, ele é mais prático, ele às vezes tem uma pele mais oleosa, com tendência à acne, normalmente, uma pele mais espessa. A mulher negra já vai ter uma sensibilidade, uma tendência a manchas. Então, tudo isso tem que ser avaliado a cada caso. E produtos diurnos e noturnos. Então, hoje mesmo, não precisa nem demorar muito, eu atendi uma paciente que foi prescrita por um dentista 2 fórmulas. Uma fórmula era de tensores e outra fórmula com vitamina C e estava usando à noite. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre vitamina C, mas existem objetivos de você aplicar um determinado tratamento em determinado turno. Então, isso é muito importante também. E outra coisa que a gente tem que chamar atenção é o perigo da automedicação. Aqui são 2 fotos da internet, mas a gente vê claramente, eu atendi muitas pessoas nesse período da quarentena se automedicando com Vitanol, porque viu na internet, Vitanol é um ácido, é um medicamento à base de tretinoína, e essa senhora aqui da direita tá com a queimadura importante, atendi algumas pessoas assim, por causa do uso incorreto, da forma incorreta, da dosagem incorreta do ácido. E à esquerda temos uma paciente com melasma, com as manchinhas brancas, que a gente chama de hipocromia em confete, e normalmente elas ocorrem com excesso da hidroquinona. A hidroquinona ela deve ser usada com acompanhamento. Tem gente que renova a receita, tem gente que, Vitacid Plus, eu peguei um monte de gente usando Vitacid Plus por conta própria, e isso pode acontecer se não for muito bem orientado. Antes da gente pensar em tratamento, a gente tem que saber diferenciar também o que é cosmético, o que é dermocosmético e o que é medicamento. Então, quando a gente está falando de cosméticos, a gente está falando de tudo que embeleza. Então, ele pode ser sabonete de limpeza, tônicos faciais, são considerados cosméticos. E eles atuam melhorando a pele, mas não faz nenhuma alteração profunda. Então, normalmente é um efeito momentâneo, como maquiagem, como sombras, como esmaltes. Então, tudo que é modificado temporariamente, isso a gente chama de cosmético. Por isso que alguns produtos, eles são vendidos como dermocosméticos, mas para ser dermocosméticos, eles não são nem cosméticos, nem medicamentos. Os dermocosméticos, eles precisam ser aprovados pela Anvisa e trazerem resultados científicos. São substâncias que têm alguma influência na pele, como clareadores, protetor solar, ele é considerado dermocosmético, produtos de lifting facial. Então, todos esses produtos que prometem resultados, eles são dermocosméticos. Mas para ser dermocosméticos, eles têm que ter a Anvisa e tem que, para ter a Anvisa, comprovar cientificamente esses resultados. Então, é por isso que essas marcas de internet que surgem todo dia aí, uma marca nova aqui, outra marca ali, a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente elas são cosméticos, elas não precisam comprovar para aparecer, eles têm um hidratante, um tônico e tudo mais, e vão lançando outras coisas sem comprovação científica. Antes também de saber um pouco mais sobre os tratamentos, eu queria falar para vocês sobre veículo, que muita gente acha que sérum é um tratamento. Na verdade, sérum é um veículo. O que é veículo? Veículo é o material, é onde o ativo vai ser aplicado na pele. Então, esse veículo pode ser creme, que ele é mais pesado, mais concentrado, mais oleoso. Gel creme, que é um creme um pouquinho mais fluido, excelente para uma pele mais oleosa. Gel, que vocês já sabem que ele é bom para pele oleosa, e o sérum, que é um veículo mais líquido, mais fluido. Dentre esses sérums, a gente vai ter os ativos. Então, pode ser um sérum com vitamina C, um sérum rejuvenescedor. Então, cada tipo de veículo pode ter um ativo. E eles vão garantir a penetração desses ativos na nossa pele. E também melhorando a conservação e a estabilidade. Cada veículo vai ser melhor para cada tipo de pele.
Então, vamos falar um pouquinho dos tratamentos, começando pela vitamina C, que é a queridinha de todo mundo que faz skincare. Na verdade, a vitamina C, ou ácido ascórbico, ela atua como um cofator importantíssimo para a síntese de colágeno. Ela tem um potencial antioxidante, então combate os radicais livres na nossa pele. E ela ajuda também na proteção, reduzindo o eritema causado pela radiação UVB. É por isso que ela deve ser usada antes do filtro solar, junto com o filtro solar e pela manhã. Por isso que não faz o menor sentido você usar a vitamina C. Faz, mas você vai perder um dos benefícios que é a da fotoproteção. E ela também ajuda a clarear a pele porque ela tem um efeito na enzima tirosinase que ela produz a melanina. Agora, tem um fator importantíssimo. A vitamina C ela é muito instável. Não é todo produto que tem vitamina C que vai chegar na concentração que ele promete dentro da pele. Os estudos mostram que 20% de 10 a 20% é a concentração ideal para a vitamina C fazer um efeito na nossa pele. Mais do que isso, já tem um potencial irritativo e não mostra muita vantagem. O que acontece muitas vezes é que o creme promete aquela concentração, mas muitas vezes oxida na pele e não tem uma penetração ideal. Então, por isso que os produtos com vitamina C, eu só indico aqueles da farmácia, nada daqueles que são vendidos em revista, muito menos essas marcas de internet. A gente tem que ter essa confiança de que o produto vai entregar o que ele está prometendo. E muitas vezes também tem derivados da vitamina C, justamente por essa instabilidade, mas também são bem eficazes. Outros tipos de tratamentos que são bastante difundidos são os alfa-hidroxiácidos. E aí vem o ácido glicólico, lático, mandélico. Virou febre na internet falar o nome de cada ácido. Só que cabe ao dermatologista saber qual tipo de ácido para qual tipo de pele e qual o melhor tratamento para você. Por isso que eu sou totalmente contra esse tipo de... Tem algumas marcas na internet que vendem os ácidos separados. As pessoas chegam com 300 ácidos com a mesma função, ou com ácido que não tem a ver para aquela pele, ou pior, não consegue combinar. Eu não gosto dessas formulações separadas, não indico, mas está sendo bem falado. Então, todos esses alfa-hidroxiácidos, eles promovem de uma maneira geral, uma renovação celular, melhoram a textura da pele, conseguem com isso melhorar a oleosidade e ajudam também no tratamento de manchas. Já o beta-hidroxiácido, geralmente é o ácido salicílico, ele é usado mais em composições para pele mais oleosa. Temos também alguns tipos de clareadores. A hidroquinona, já falei, já mostrei aquela hipocromia em confete, que tem que ter bastante cuidado com ela. É ao contrário do que algumas pessoas falam, ela não causa câncer, ela não traz prejuízo à saúde, ela é muito segura, é um clareador mais eficaz que tem, mas tem que saber utilizar. O ácido códico também é um excelente clareador. O ácido tranexâmico tópico, ácido tranexâmico oral tem que ter muito cuidado por causa da questão de trombose e de coagulopatias. E a gente faz ele tópico para o melasma e também para outros tipos de manchas. Quando a gente está falando de firmeza e lifting facial, a gente está falando do Dimay e o Rafermine, entre outras composições também. E quando a gente está falando de Vitanol, que é a tretinoína ou adapaleno, a gente está falando de medicamento. E quando a gente está falando de acne, também tem que ser medicamento. Porque muitas vezes o tratamento da acne ele vai precisar de tratamento com antibiótico associado ou até do Roacutan, que é a isotretinoína oral. Então, todo tratamento de acne deve ser feito com acompanhamento dermatológico. Na verdade, todo acompanhamento de pele. Quando a gente está falando da área dos olhos, é uma pele muito fina e sensível. Então, a pele da área dos olhos é uma das primeiras a apresentar os sinais de envelhecimento. Por isso que a gente
normalmente no passo da skincare é um passo separado à área dos olhos, porque é uma pele delicada. Não deve ser usado o mesmo produto do rosto na área dos olhos. Muitas vezes os hidratantes podem ser os mesmos, mas é importante ter produtos específicos para essa área, tanto para a questão de irritação ocular, quanto porque é uma pele muito mais fininha, mais sensível e que logo dá os sinais de envelhecimento precoce. Pescoço e colo são áreas que são muito esquecidas pela maioria das pessoas e que, com o decorrer do tempo, é onde mais aparecem os sinais da idade, porque eles estão expostos igual ao rosto. Só que muita gente só pensa no rosto e esquece que o pescoço e o colo eles vão acabar denunciando. Porém, o pescoço e o colo não têm as glândulas sebáceas e com isso é uma pele mais fininha e mais sensível. Não é tudo que a gente aplica no rosto que pode ser aplicado no pescoço e colo. Então, por isso também que eles têm cremes específicos para essas regiões. E, por último, pela manhã, a gente vai estar sempre falando do protetor solar. Então, qual o objetivo de todo protetor solar é reduzir a exposição ao sol e os danos actínicos. A radiação solar, que normalmente a gente se preocupa na medicina, ela engloba a ultravioleta, luz visível e infravermelho. Mas então não precisa usar fora de casa. Precisa, porque alguns aparelhos, algumas luzes artificiais também emitem essas radiações, tanto a infravermelho quanto a luz visível. Essa é uma foto bem clássica, eu gosto muito dela, que é de um caminhoneiro que trabalhava todos os dias e o lado que ele ficava mais exposto ao sol é o lado que vocês podem ver esse fotoenvelhecimento tão acentuado. Esse fotoenvelhecimento na pele devido à exposição solar no dia a dia sem proteção. A radiação ultravioleta, então, ela vai ter o maior efeito biológico na pele. Quando a gente está falando da radiação ultravioleta UVA, a gente está falando de uma penetração mais profunda na nossa pele e é o responsável principal pelo câncer de pele e pelo envelhecimento precoce, pela degradação do colágeno. Já a UVB, ela é responsável pelo eritema, queimadura solar e pelo bronzeamento. Ele fica mais superficial e normalmente de 10 às 4 da tarde é o horário que mais é emitido, enquanto o VA é ao longo de todo o dia. Quando a gente está falando de infravermelho, a gente ainda está falando da luz não visível, mas é aquela sensação de calor do asfalto, do mormaço e também de aparelhos eletrônicos, como secadores de cabelo, forno, tudo isso que solta calor tem infravermelho. Ele age também no colágeno e consegue fazer um dano em relação à questão do envelhecimento precoce. E a tão falada atualmente luz azul, ela é a porção de maior energia da luz visível e ela está presente nos monitores do computador, do celular, da luz e da luz fluorescente dos ambientes. Então, é por isso que temos que usar protetor solar todos os dias, independente de estar dentro ou fora de casa, independente de estar sol ou chuva. Os protetores solares, eles são inorgânicos e orgânicos. Então, os inorgânicos, eles são os protetores físicos e os protetores minerais. Eles atuam refletindo a luz do sol. Eles são mais opacos, deixam o rosto bem branco, não penetram na pele e normalmente são os protetores infantis. Eles são compostos de dióxido de titânio, óxido de zinco e óxido de ferro. Já os protetores solares orgânicos ou químicos, eles absorvem a radiação e reduzem a nocividade dessa radiação, inativando aquele efeito que eu falei do VA e do VB.
Então, a maioria dos protetores solares, eles têm essa combinação de protetores orgânicos e protetores inorgânicos, e eles podem também vir com ativos com outras ações secundárias. Está muito comum atualmente os protetores solares virem com antioxidantes, também tem protetores com clareadores e protetores anti-idade. Então, eles não diminuem a eficácia do protetor. Você tem que ver nesses produtos multifunções qual é a função. Ele é um protetor com clareador ou ele é um clareador com fator de proteção? Então, ele é um protetor com clareador. Então, a gente sempre... A mesma coisa da vitamina C com filtro solar. Eu sempre falo, tem vitamina C com filtro solar? Ótimo, ela é muito prática para o dia a dia, vai servir. Mas no sol, você tem que botar ela e botar um protetor para garantir uma proteção adequada. E os diferentes veículos também dos protetores, eles vão garantir uma melhor adesão. Então, hoje em dia, a gente tem protetor em gel, protetor sérum, protetor mais cremoso, mais leve, mais mate. Então, tudo isso a indústria está trabalhando para que a gente consiga promover uma maior adesão ao uso do filtro solar diário. Essa foto é bem interessante porque mostra nessa luz os efeitos a longo prazo da pele exposta ao sol sem proteção. Quando a gente está falando de protetor, surge sempre a dúvida: qualquer fator de proteção funciona? Então, primeiramente, o que é FPS? FPS é o fator de proteção solar, que ele é a principal medida da eficácia de um protetor, e ele vai quantificar o quanto aquele produto aumenta a proteção contra queimadura. Ou seja, protege do UVB. Então, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que vocês estão sem protetor solar e alguém vai queimar a pele em 5 minutos. Se em 5 minutos você queima a pele sem protetor, com o protetor fator 30, aquilo ali vai ser multiplicado por 30. Então, em 6 horas vai ser quando você queimaria a sua pele se você estivesse com protetor 30 e assim por diante. Então, o fator de proteção, sim, tem diferença a partir do 30, vai ampliando a proteção, o tempo de proteção vai ser maior com o fator de proteção maior. Então, peles muito mais claras, elas sim se beneficiam de fator de proteção 70 e até 90. Uma coisa interessante é que o nome bloqueador solar ele foi proibido, porque não existe nenhum fator de proteção solar que bloqueie 100% a luz solar. Então, todos são filtros solares. E PPD diz respeito à questão do UVA, que são as manchas e tudo mais. Então, o PPD normalmente é 1/3 do FPS. O FPS mínimo indicado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é 30 e o PPD, 1/3 dele, 10. Existe também, a título de curiosidade, uma prova de resistência à água nos protetores solares. Existem aqueles que são à prova d'água e resistentes à água. Quem é resistente à água consegue ficar 40 minutos imerso na água com proteção solar. E aqueles à prova d'água são 80 minutos. Isso são testes efetuados e de acordo com a Anvisa, liberados como resistente ou à prova d'água. Para um protetor solar ele ser eficaz, é muito importante a quantidade adequada de protetor a ser aplicada. O protetor ele deve ter 1 colher de chá para o rosto, 1 colher de chá para o pescoço, 1 colher de chá para cada parte do braço, então 2 para o braço inteiro, 2 para a perna inteira, 2 para o tórax na frente, 2 para o dorso e assim por diante. É a regra da colher de chá. Por isso que a gente não aceita, em hipótese alguma, essa desculpa de que o uso de protetor solar no dia a dia vai impedir a produção de vitamina D. Na verdade, a Sociedade de Dermatologia, ela defende o uso do protetor solar e ainda que exista um risco de hipovitaminose, é muito melhor fazer uma suplementação via oral do que correr o risco de ter um câncer de pele. E, na prática, na vida real, ninguém usa a quantidade ideal
que se preconiza para o filtro solar. E é por isso que mesmo de filtro solar, todo mundo acaba produzindo a vitamina D. O ideal é que seja aplicado 15 minutos antes de se expor ao sol. A frequência de aplicação deve ser de acordo com a Sociedade Brasileira, a cada 2 horas. Normalmente eu falo de 3 a 4 horas, mas sempre que cair na água ou tiver suor no corpo, é importante a reaplicação do protetor. Um protetor, para ser eficaz, então, tem que ter boa resistência à água e o mais importante, na minha opinião, é uma boa cosmética. Se o paciente acha que o protetor ele é oleoso, tem cheiro de praia, enfim, deixa o rosto branco, ele não vai usar e ele não vai se proteger. Então, um dos mais importantes é achar um filtro solar que fique adequado para o seu tipo de pele. Existe também o filtro solar em pó, que é uma coisa que normalmente os pacientes... então muito prático, não vou passar protetor, então vou passar só o pozinho que já vem com protetor. Gente, o filtro solar em pó, de fato, é muito prático, mas ele não consegue fazer essa barreira tão eficaz quanto o protetor fluido. Então, o importante, na minha opinião, é usar o filtro solar ou para reaplicação ao longo do dia, você já passou a sua camada ideal, tá ali trabalhando, tá estudando e vai ali reaplica só o protetor em pó, ou como um reforço na proteção. Tá até, inclusive, na diretriz de fotoproteção, quanto mais fatores de proteção e formas de proteção, melhor. Então, você vai botar óculos, você vai botar chapéu, você vai estar debaixo do sombreiro, você vai botar o filtro solar e você vai botar o pó. O que você puder fazer para proteger sua pele, está indicado. Mas o filtro sozinho, ele não é indicado para garantir uma proteção solar eficaz. E maquiagem com protetor e protetor com cor são duas coisas totalmente diferentes. A maquiagem, ela não passa por esse teste todo que a gente viu, que é bem criterioso. Então, a maquiagem, ela é cosmético. Já o protetor, ele é dermocosmético. Um protetor que vem com base, vem com cor, é a melhor coisa atualmente para quem gosta de maquiagem. A gente estimula bastante. Mas uma base que vem com FPS, ela não vai garantir essa proteção, essa estabilidade que o protetor garante. Uma coisa importante também é que para quem tem melasma, o protetor com cor é uma excelente opção, porque forma uma barreira física que reflete a luz também. Porém, algumas pessoas usam menos, porque acham que vai ficar pesado no rosto. Então, se esse for o seu caso, normalmente eu recomendo que use um filtro solar branco com a base da cor da pele, ou que use um filtro solar branco com protetor com cor por cima. Vocês já sabem, quanto mais proteção, melhor. Então, voltando aqui à skincare, para a gente não se perder, a gente já lavou, já tonificou, já hidratou a pele e já fez o tratamento com filtro solar. De noite a gente lava, tonifica, hidrata, usa o tratamento noturno. As máscaras faciais são concentrados de ativos que são aplicados no rosto, normalmente 10 minutinhos é o suficiente, e eles servem como complemento a essa rotina diária. Então, muitos pacientes também chegam usando máscara e achando que estão tratando a pele. As máscaras que prometem, as máscaras de argila, que prometem clarear a pele, resolver a acne, melhorar os cravos. Não, o que vai fazer isso é a rotina. Quanto mais a gente tem uma rotina, mais os resultados eles vão aparecendo. A máscara vai ser aquele algo a mais. Um dia que você quer sair com a pele mais bonita, ou então uma vez por semana aquele momento do autocuidado, que eu tô sempre falando sobre isso, eu acho importantíssimo, cada vez mais. A máscara, ela tem essa sensação de dever cumprido, de que você tá ali dedicando aqueles 10 minutinhos para ficar mais bonito e mais saudável, com a pele mais bonita. Então, a máscara deve ser pensado sempre como um complemento, um plus, um algo a mais, e nunca como um tratamento. E para falar um pouquinho também sobre máscara, né? Tem muita gente com receitas caseiras. Essas pessoas eu peguei na internet e, pasmem, essa primeira estava dizendo: não, tem que botar café no rosto porque vai melhorar todas as manchas. Gente, não existe isso.
Primeiramente, os esfoliantes, eles têm micropartículas que são do mesmo tamanho, eles fazem uma dermoabrasão bem delicada e suave, com o objetivo mesmo da renovação celular. Quando a gente está falando de açúcar e café, a gente está falando de grânulos, são cúbicos, eles têm tamanhos diferentes entre si, eles podem lesar de fato a pele, ferir, até ser porta de entrada para infecções secundárias e tudo mais. Então, nada de fazer esfoliante caseiro. Outra coisa que eu vi bastante foi receita de limão para clarear a pele. Gente, o limão faz, ao ser exposto ao sol, o que a gente chama de fitofotodermatite. Volta e meia aparece alguém no consultório com a mão toda manchada, não sabe de onde veio essa mancha que apareceu. Às vezes, essa semana passada eu atendi na mão, na barriga, na coxa e não tinha a menor ideia de onde veio e veio do limão. Então, o limão, ele tem um risco de irritação, né, formando alergias, inflamações na pele e principalmente da fitofotodermatite que acaba manchando também. Não tem nada de útil no limão. Também vi bastante receitas caseiras de maionese como hidratante. Gente, maionese é oleoso, não tem nada de hidratante. Além disso, tem suco de limão e vinagre na composição. Então, também não tem nem um pouco de eficácia, nenhuma função, nem para cabelo, nem para o rosto, nem para nada. Pasta de dente tem tantos ativos, tem até uma lógica, né, para combate a bactéria da boca, mas, gente, tem muitos ativos, irrita muito. Essa pessoa aqui na internet estava realmente indicando escovar o nariz para sair os cravos. Então, de forma nenhuma, a gente pode ser conivente com esse tipo de receita mágica da internet. Leite de rosa é um desodorante, ele tem álcool, mas ele não tem que ser aplicado na pele, ele pode até irritar a pele. Já pensou passar um desodorante no rosto porque ele tem álcool e ele tem cheiro e ele virou tônico? Não tem nada a ver. Minâncora também é outro clássico que muita gente usa para acne. O minâncora é um antifúngico, tem óxido de zinco, que teoricamente ajudaria também a desinflamar, mas ele tem parafina na composição, e parafina acaba que obstrui os poros, acaba que inflama mais e piora muito mais a acne. E, para finalizar as pérolas da internet, o bicarbonato. O bicarbonato é uma base, tem um pH bem mais alto do que a nossa pele e pode irritar bastante e fazer queimadura. E eu já vi receitas absurdas, inclusive para melasma, de mistura de bicarbonato com limão, enfim, com maisena. Eu acho o seguinte, que a gente como médico, a gente tem que estar sempre aqui para informar. Esse é meu grande objetivo também, inclusive na internet, muito mais do que promover essa forma de desconhecimento mesmo. O melasma é uma doença inflamatória, eu já falei um pouquinho para vocês, deixa aquela mancha. Vocês imaginam colocar um bicarbonato com limão, um ácido e uma base no meio de uma pele com melasma? Então, a gente tem que estar sempre aqui para informar e prevenir esse tipo de receita. A skincare na gestação é um período que é bem singular na vida da mulher. Basicamente, a gente tem que pensar sempre em proteger a pele, porque os hormônios da gestação, eles tendem a manchar a pele e a fotoproteção é essencial desde o início e deve ser sempre estimulada e reforçada, não tem problema nenhum usar protetor solar na gestação. E a hidratação corporal, ela vai garantir a expansão da pele da gestação sem a formação de estrias. Alguns tratamentos são permitidos a partir de 12 semanas. Então, durante a gestação, a gente já pode reduzir um pouquinho a formação das estrias, pode reduzir a formação das manchas, pode reduzir a acne a partir de 12 semanas. Substâncias que estão proibidas na gestação são ureia, ácido salicílico e ácido retinóico. Qualquer derivado também da tretinoína, da palina, nenhum desses são permitidos durante a gestação. Então, eu queria concluir essa aula de skincare para vocês falando o seguinte:
O skincare, apesar desse termo ter ficado tão popular e desses cuidados serem tão atrativos e ser uma forma muito interessante de autocuidado, ele é um tratamento da pele e ele é prescrito pelo médico dermatologista. O skincare ele tem que ser individualizado para cada pessoa. E uma coisa importantíssima, a disciplina e a constância, elas trazem o resultado. E é por isso que a gente chama isso de rotina, porque muitas vezes acontece da pessoa começar a fazer um tratamento 2 dias, não viu resultado, aí para e larga, aí muda para outra, aí muda de dermatologista. Na verdade, a nossa pele ela leva um ciclo de 30 dias para se renovar completamente. Então, normalmente, os tratamentos começam a mostrar os resultados a partir de um mês. Quando a gente está falando de mancha na pele, a gente está falando até de 2 meses. Então, essa disciplina e essa constância é que vão trazer esses resultados. Muito mais do que fórmulas mágicas, muito mais do que máscaras faciais e tratamentos isolados. E isso deve ser sempre acompanhado com o dermatologista. E existem também estratégias. No momento, você está ali com a acne mais inflamada, a gente vai desinflamar a pele, vai tratar essa acne, depois restaram cicatrizes com manchas, a gente vai começar a focar um pouquinho mais na mancha. Uma paciente que tem melasma, mas tem rosácea, a gente precisa primeiro acalmar a rosácea, senão o melasma nunca vai ficar bom. Então, tudo isso tem que ser, junto com o paciente, definido suas estratégias, para que a gente possa cuidar não só da pele, da beleza, mas pensando também na autoestima, que isso é muito importante, a questão da saúde mental. Então, o autocuidado, ele vem com tudo. Eu acho que se a gente pode tirar uma coisa positiva dessa questão da skincare na mídia, é esse autocuidado nesse período de pandemia, de isolamento social. Isso contribuiu muito para essa questão da saúde mental. Tenho atendido muitas pessoas que passaram a se ver mais, se cuidar mais. Também essa questão do vídeo, muita gente se vendo no vídeo e acaba que está procurando mais os cuidados dermatológicos, mas é muito importante esse cuidado, pensando na saúde desse órgão tão importante que é a nossa pele. Então, o dermatologista, ele é o especialista em cuidar da pele em todas as suas particularidades, não só na estética, não só na beleza, mas também promovendo saúde. E aqui, para finalizar, uma frase que eu amei, e eu acho que ela é o resumo disso tudo. Nada vai ficar melhor na sua pele aos 50 anos do que aquele filtro solar que você usou aos 20. Porque a proteção solar, se for para escolher um passo da skincare, escolha o protetor solar, porque é imprescindível para o futuro da sua pele. Obrigada. Aqui estão os meus contatos, o meu e-mail e o meu Instagram, para quem quiser segue lá. Eu falo todos os dias, tiro as dúvidas, interajo bastante e estou disponível também para responder as perguntas aqui. Doutora, que aula maravilhosa. De verdade, Que bom que gostaram. Só elogios no chat. E eu ainda não consegui ler. Então, eu tenho duas coisinhas para falar. Primeiro, para o pessoal que está assistindo, a Paola ela vai enviar o Forms no chat. E a partir de agora, a nossa presidente, a Laura, irá fazer algumas perguntinhas que foram selecionadas, porque tiveram muitas. Aí, eu tô aqui para isso, pode perguntar. Teve muitas perguntas, então eu vou dar uma selecionadinha, mas também teve muitos elogios no chat, obrigada. Eu agradeço, gente. Eu ainda vou parar para dar uma olhadinha, porque aqui ficou piscando, mas eu não vi ainda. Uma perguntinha que fizeram bastante é sobre a água termal, se ela é realmente eficaz, se ela pode ser usada como tônico. Eu ia falar da água termal, mas como ela não faz parte da rotina, eu imaginei que ia aparecer essa pergunta. A água termal, ela não é tônico, ela é um calmante. Então, a água termal ela pode ser aplicada em qualquer momento do dia. Normalmente, eu recomendo após lavar, você coloca ela, ou sempre que sentir necessidade ao longo do dia mesmo para hidratar. Eu brinco que ela é um Gatorade da pele, ela vai repor mesmo os minerais, mas ela não hidrata como a água micelar hidrata.
para uma pele com rosácea, para uma pele que está fazendo Roacutan, para uma pele que está, por exemplo, o dia todo no sol, no ar-condicionado, durante a viagem. Então, tudo isso é sempre bom. Qualquer hora a gente pode borrifar água termal, não tem problema nenhum. Também perguntaram bastante sobre o protetor solar, se ele tem que ser, para proteger contra a luz azul, precisa ser com cor ou sem cor? Os novos protetores solares, eles já estão vindo com proteção para a luz visível, pode ser branco, e normalmente vem associado com antioxidante já para neutralizar um pouco esses radicais livres. Então, podem observar que os protetores mais modernos, eles já são com essa questão da luz visível. Eles também tem que ser passado naqueles 15 minutinhos de sol diário que a gente toma? Se precisa tomar 15 minutos de sol? Tipo, quando vai tomar um sol assim, tem que passar o protetor solar? Com certeza. Na verdade, o que acontece? Todo sol sem proteção, ele é como eu falei no início, não existe um bronzeado saudável. Esse mito de que precisa tomar sol sem proteção, se você for pensar numa cidade como São Paulo, onde são os estudos da sociedade em relação à vitamina D, que tem pouco sol diário, 10 minutos em uma mão já é o suficiente para a produção de vitamina D. Então, nada justifica você sair na rua sem a proteção no rosto, pensando na vitamina D. Uma pergunta bem interessante aqui também, que fala assim, ó, em outros países existe a denominação base drug para dermocosméticos, que se aproximam de medicamentos. Porque no Brasil esses produtos são denominados apenas dermocosméticos. Existe alguma diferença na legislação quanto ao controle desses dermocosméticos? É a mesma coisa, quase drug, porque na verdade não é um medicamento, ele é um dermocosmético, ele quase é um cosmético, ele fica entre, para que exista um termo correto, além de dermocosmético. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas não existe a diferença da legislação, não. O que existe de diferente na Europa e nos Estados Unidos é em relação à hidroquinona, que lá não é permitido. As pessoas dos países lá fora também preferem muito mais o glicólico do que o retinoico, pela questão da descamação. Eles não gostam de descamar, ao contrário do Brasil, que se você faz um peeling que não descama, o paciente acha que não funcionou, mas lá fora eles não gostam, eles preferem o glicólico por essa questão. Deixa eu ver se eu acho esse termo aqui. Mas não existe essa diferenciação, não. Tanto é que os mesmos produtos que são vendidos lá, tem muito aqui. SkinCeuticals, da Neutrogena e tudo mais. Perguntaram também se o tônico adstringente é indicado usar todos os dias ou em dias alternados. É o que eu estava explicando sobre o tônico, é o seguinte, muita gente sobrepõe um monte de tratamento. Então, se você está usando um tônico adstringente, mais um ácido à noite, mais um sérum de manhã, tudo para pele oleosa, chega uma hora que você não vai tolerar. Normalmente, eu indico o tônico ou para quem não está fazendo ácido à noite, ou para quem normalmente um turno, assim, pela manhã, para garantir mesmo que controle mais a oleosidade, mas à noite eu já prefiro uma água micelar, algo mais suave para a pele. O tônico em excesso também pode ser prejudicial, sim. Perguntaram também se os produtos mais caros são necessariamente melhores do que os mais baratos, se eles têm o mesmo propósito, se aqueles cremes Nivea são bons mesmo. Gente, eu tenho pavor de creme Nivea para o rosto. É muito oleoso, obstrui muitos poros, não trata a pele oleosa. Mas se sua pele é muito seca, vocês em São Paulo tá com um clima mais frio, ele vai ser adequado. Então, o creme Nivea não pode virar uma unanimidade, ele tem que ser de acordo com cada pele. Agora sim, respondendo a pergunta sobre valores. Quanto mais caro o produto, normalmente, eu não vou dizer que são todos, porque existem baratos e acessíveis que são bons, tem mais estudo, tem mais tecnologia, então costumam ser melhores com resultados mais rápidos. Então, por exemplo, o Mineral 89, muitas vezes as pessoas substituem pelo Hydra Boost da Neutrogena, mas eu observo que os resultados, eles diferem. O Mineral 89, de fato, é um pouco melhor, mas os dois vêm com a mesma função.
Então, é uma comparação assim, eu não vou dizer que o da Neutrogena não funciona, funciona bastante, é muito bom, mas não vai ser equivalente ao da Vichy, que é um pouquinho mais alto. Então, é só questão mesmo da tecnologia. Muitas vezes, uma tecnologia maior vai exigir um custo maior, é que nem carro. Um carro popular e um carro importado, são bons? São iguais? Não. Mas os dois servem para andar? Serve. Então, eu não vou muito pelo valor, mas tem gente que não pode, a gente tem que adaptar a realidade do paciente. Ainda mais trabalhando em universidade, na época que eu fazia residência mesmo, a gente tinha que adaptar. Então, era mesmo marca popular e a gente precisa entender a realidade da pessoa para adequar aquela rotina naquela realidade. Também me perguntaram da rotina coreana, que elas fazem aquela dupla limpeza, né? Primeiramente com óleo de limpeza e depois com sabonete. Isso é realmente necessário? Ou apenas só um produto já limpa a pele? É o que eu falei sobre o excesso, né? Eu acho que se você lavar o seu rosto só e não tiver nem tempo, nem dinheiro, nem paciência para usar uma água micelar e um tônico, você não está deixando de limpar a sua pele. O que acontece nesses óleos de limpeza é que normalmente elas estão sempre muito maquiadas e com a pele sempre elaborada, acaba que eles removem melhor a maquiagem. Mas isso é algo que está chegando agora. Pense que há 10 anos atrás a gente nem falava sobre isso e todo mundo tinha a pele muito limpa. Então, não são necessários. É um algo a mais. Eu não prescrevo. Se o paciente quiser comprar, eu deixo, porque eu acho ótimo. Quanto mais a pessoa estiver animada para se cuidar, eu acho muito bom. Mas eu acho que a gente estabelecer esse tipo de padrão é até arriscado, porque muitas vezes a pessoa até desiste no meio do caminho, que é tanto passo que acaba que desiste. Falando sobre aqueles cremes, né, mais baratos também, perguntaram se os que têm petrolatos você pode usar normalmente, como é Se que tem é? o quê? Desculpa. Petrolatos. Ah, então, essa questão de petrolato, tem, a gente não vai muito por aí, não. A gente, hoje em dia, na dermatologia, tem essa parte que está saindo muito, que são produtos naturais, produtos veganos, e que é como se fosse um nicho novo na internet, uma moda nova na internet. Mas no nosso dia a dia, todos os produtos que a gente confia, que a gente prescreve, dessas marcas que vocês conhecem, já são próprios para a pele, não tem por que a gente pensar que vão fazer mal, entendeu? Normalmente não tem petrolato, não. Outra que eu achei interessante foi se usar soro fisiológico no rosto tem algum benefício, no lugar da água termal, por exemplo. Não, gente, soro fisiológico é uma solução neutra. Nossa pele é neutra. Só vai estar limpando sem agredir, mas sem nenhum benefício, nenhum malefício. Soro fisiológico ele pode ser aplicado em qualquer lugar do corpo sem prejuízo nenhum, mas benefício não vai ter nenhum também. E sobre a ozonioterapia também, o que você acha disso? A ozonioterapia está na moda para um monte de coisa, né? Existe um pouco dessa questão da invasão dos não médicos na dermatologia, que acabam que lançam um pouquinho de modismos e que se disseminam mais fácil, porque o CRM, eles restringem muito os médicos de postarem, enfim, acaba que se dissemina esse conhecimento como sendo verdade. A ozonioterapia tem bastante força para cicatrização e para alguns processos inflamatórios, mas não vai servir para tudo. É que nem carboxiterapia, que servia para tudo. Cada hora tem uma moda nova, entendeu? A gente tem que ter um pouco de filtro, mas de fato a ozonioterapia para processos de cicatrização já tem vários estudos mostrando benefícios. E sobre o primer, embaixo do protetor solar, ele atrapalha? Ou não? Não atrapalha, não, mas normalmente esses protetores solares que são para peles oleosas, eles funcionam como primer no dia a dia. Os pacientes que gostam muito de primer, eu indico que coloque depois do protetor. Normalmente a maquiagem, ela vem... Eu esqueci de falar isso. A maquiagem, ela vem depois do protetor. Então, depois que você está protegida, já fez o seu passo a passo, espera ele absorver e aí você pode maquiar normalmente, tendo cuidado também para não remover o protetor com pincel e com bucha, por isso que espera um pouco.
Também perguntaram bastante sobre o sérum, se tem que usar de dia, de noite, se é necessário mesmo com ele na rotina. Acho que é aquilo de você selecionar, né, os produtos que você está usando. É o que eu falei antes sobre veículo. Sérum é um veículo, não é um tratamento. O tratamento ele pode ser creme, ele pode ser sérum, ele pode ser gel, ele pode ser gel creme. Sérum é um tipo de veículo que vai conter o tratamento. Então, existem produtos que são noturnos em sérum, existem produtos que são diurnos em sérum. Agora, se o tratamento precisa ser feito de manhã e de noite, eu gosto dessa combinação, porque eu acho que potencializa e dá a chance de tratar duas coisas diferentes. Por exemplo, usar uma vitamina C de manhã e um clareador à noite. Ou usar um produto para controlar a oleosidade de manhã com um clareador à noite. Então, a gente pode brincar com isso e para otimizar o tratamento. Mas tem gente que usa só um tratamento noturno, também não vai ter problema, entendeu? Agora, mais um comentário meu mesmo sobre a banalização da skincare, né? Você acha, doutora, que a skincare está sendo muito falada por pessoas que não são profissionais da saúde? Como é que tá isso? Na verdade, a gente tem uma crítica muito forte à Sociedade Brasileira de Dermatologia, essa questão das blogueiras, né? Porque está invadindo mesmo, falando com propriedade de temas que são de medicina, banalizando o tratamento. É o que eu falei sobre a questão da acne. Hoje eu atendi uma paciente que ela está com acne inflamatória grave, com cicatrizes atróficas, com lesões, com manchas, e me disse que estava fazendo a skincare dela. E eu perguntei qual era a skincare, lavar, tonificar e hidratar. Então acaba que as pessoas acham que só isso é o suficiente para resolver um problema como uma doença como acne. Além também tem aqueles body positives, que eu não sei, assim, até que ponto, de fato, eles estimulam o não tratamento. Já li algumas polêmicas em que eles estimulam a autoaceitação, mas eu não sei até que ponto elas estimulam as pessoas a não se tratarem por aceitarem. Então, também tem um pouco disso para a gente ter bastante cuidado, porque a rede social tem muito poder. Outra coisa que eu gosto de falar, assim, são esses produtos de moda de internet. Então, Salve, The Ordinary, cada hora eles inventam um novo tratamento, uma nova marca da moda, e os pacientes, eles chegam lá com a vitamina C de tal blogueira, com não sei quem de tal, e eles falam na maior propriedade. Então, a gente tem que ter muito cuidado como médico com essa invasão mesmo da medicina e da banalização dos tratamentos. A gente vê isso, até nas redes sociais a gente tenta esclarecer um pouco, mas o paciente mesmo, ele quer saber marca, ele quer saber... E a gente não pode falar como médico, e acaba que a blogueira meio que supre essa necessidade. E quando chega no médico é porque já está precisando muito, como aqueles casos de queimadura que eu falei, como esses casos de acne que já estão com cicatrizes, enfim. Só vou fazer mais duas perguntinhas. Se a água micelar tem algum malefício ou não, ela é ótima? Não, ela é maravilhosa, ela é uma solução que vai remover o excesso de gordura da pele. E também ajuda a acalmar e hidratar a pele. Não tem malefício nenhum. Eu recomendo para quem gosta, pode usar toda vez que lavar o rosto. E tem que ter cuidado porque eu já vi algumas pessoas substituindo a lavagem pela água micelar, o que também não faz sentido. Ela é ótima, mas não é um sabonete. Cada um tem sua função. Também perguntaram sobre passar hipoglós na espinha, aquela mesma coisa do minâncora, né? Que falam. É tipo minâncora. E eu lembrei também a outra fórmula que eles falam muito, que eu não botei aqui, que é Bepantol e hipoglós para clarear a olheira. O Bepantol e o hipoglós, eles são dois hidratantes reparadores da pele. Eles têm uma função de hidratação profunda. Então, eles fazem aquele filme que eu falei sobre os hidratantes. Mas eles não têm ação clareadora nenhuma. E o hipoglós para acne, você só tá piorando a oleosidade. É uma das piores coisas para acne é o hipoglós, sem dúvidas. Produtos com parafina não garantem a hidratação? Não, parafina não é um composto que se coloca na pele com essa função. Ele não tem penetração na pele, ele vai ocluir o poro. É por isso que o minâncora não deve ser utilizado para acne. Sim. Perguntar também se deve aplicar primeiro os produtos mais líquidos, indo até os mais densos, ou a ordem não faz muita diferença? Tem gente que defende isso.
É um raciocínio ok, porque muitas vezes o fluido ele vai ser absorvido mais rápido e o creme ele demora um pouquinho mais. Mas a gente tem que ver também a questão da pele mais hidratada, se de repente não vai estar mais calma, se a absorção não vai estar melhor. Então, vamos supor, se você tem uma vitamina C em sérum mais fluida e um creme mais hidratante, eu prefiro que você use primeiro a vitamina C e depois o hidratante. Agora, se você tem um ácido para colocar e o ácido veio em sérum, eu prefiro que você hidrate antes do sérum. Então, isso a gente. É porque não existe muito certo e errado quando a gente fala de skincare. A gente tem que usar um pouco da lógica. Qual é a lógica? A pele tem que estar limpa para ser tonificada. Tonificou, está preparando para o tratamento, mas não é melhor hidratar antes de tratar? Então, a gente vai usando um pouco essa lógica para poder ir fazendo os passos da skincare. Uma última, os produtos da área dos olhos, quais compostos são assim mais recomendados para clareamento de olheiras, essas coisas? Ó, para clareamento tem que ter algum tipo de clareador, então isso vai variar muito. Agora, para a área dos olhos, sempre tem que ter algum hidratante, algum firmeza. Então, normalmente eles têm Tencine, Raffermine. É difícil falar de composto assim, porque normalmente eles já vêm prontos e misturados, mas tudo que os produtos de olheira, a gente tem que saber qual é o objetivo. O objetivo é clarear a olheira, tem que ser para clarear a olheira. O objetivo é reduzir bolsa, tem que ter cafeína, tem que ter. Eu acho que é isso que eles querem saber, porque existem alguns produtos que são à base de cafeína que eles têm. O de cafeína melhora a drenagem, melhora o arroxeamento e melhora a bolsa. Mas não são clareadores. Ajuda a clarear porque aumenta a circulação local e tudo que aumenta a circulação ajuda um pouquinho. Mas não são clareadores propriamente ditos. Também perguntaram do só passar um hidratante que fala que tem FPS, faz a função do protetor solar? Não, é o que eu falei mais cedo sobre protetor solar. Quando você quer um protetor solar, você vai comprar um protetor solar. Se o hidratante tiver fator de proteção, você sabe que você está protegido em casa. Mas se você estiver no sol e usar só o hidratante, eu não recomendo. Também falaram muito sobre a vitamina C, se ela em comprimido é melhor do que em creme. Não tem a mesma eficácia. Os estudos mostram que a vitamina C diretamente na pele, ela tem uma função melhor do que você ingerir a vitamina C. Você pode complementar se quiser via oral, mas a função diretamente na pele, ela é diferenciada. Também perguntaram se é verdade que creme de rosa mosqueta retira a mancha de queimadura. Gente, Rosa Mosqueta virou o novo herói da internet esse ano. Não sei por quê, quem foi que inventou isso. Rosa Mosqueta, ela é usada em todos os cremes cicatrizantes. Então, quando você pensa em Rosa Mosqueta, você vai pensar em cremes para cicatrizes, em cremes anti-estrias. Eles vão melhorar a hidratação, a firmeza da pele, estimula o colágeno, mas não tem nada a ver com mancha. Gente, eu vou parar por aqui. Tem muitas perguntas ainda, Não, mas pode perguntar se vocês quiserem. Ainda tem 120 pessoas aqui. Se quiser, não tem problema nenhum. pode ir falando então, doutor. Não tô tomando seu tempo. Imagina. Perguntaram também se pode reaplicar o protetor com cor sobre a maquiagem já aplicada horas antes. Pode. Me perguntaram isso esses dias também. Na verdade, o objetivo é deixar a pele protegida. Não interessa as camadas, mas o protetor tem que estar ali. Então, como ele vai ser o último, você vai botar o protetor por cima dessa maquiagem toda e depois reaplica a maquiagem, não tem problema nenhum. Desde que no final do dia o rosto seja bem limpo para remover todo esse excesso de produto da pele. Também falaram se tratamentos intradérmicos com hialuron tem comprovação científica. Os tratamentos intradérmicos, eles são feitos o que a gente chama de drug delivery. Hialuron eu não conheço, mas ácido hialurônico é o componente que a gente usa tanto nos preenchimentos quanto no Skin Booster. Skin Booster é justamente isso, a injeção de ácido hialurônico na derme com o objetivo de hidratação e com o objetivo de melhorar as rugas e estimular o colágeno.
Perguntaram se camomila clareia a olheira. Não, camomila é calmante. E também falaram quem usa... Não. Quanto às cicatrizes da acne, há algum procedimento que pode ser realizado para minimizar as manchas? Sim, quando a gente está falando de tudo que renova a pele, então peeling, laser, tudo isso, eles tratam também as manchas, microagulhamento. A gente faz a renovação celular e trata as manchas também. Também perguntaram se a biotina ingerida em cápsula melhora a pele e o cabelo. Melhora o cabelo, é um dos componentes dos suplementos para o cabelo, mas a pele não. O que melhora a pele e cabelo é silício. Perguntaram também se a água micelar deve ser usada antes ou depois do sabonete facial. Acho que você já tinha comentado. O ideal é depois, porque se ela ajuda a hidratar e acalmar, não precisa ser removida da pele. Tem alguma vantagem da esfoliação química sobre a física? Sim, com certeza. A esfoliação química, ela vai fazer essa renovação, vai dar uma descamada na pele. É como se fosse um peeling que a gente faz no consultório. Já que a mecânica, que é a física, vai remover só as partículas. Então, a química é um pouquinho melhor, mas também deve ser feita uma vez por semana no máximo. Vinagre de maçã como tônico é bom? Não, não botem nada na sua pele que vocês encontrem na cozinha que não é bom para nada. E quais as indicações dos alfa e beta hidroácidos? Isso aqui é uma prescrição médica. As indicações são muitas: renovação celular, melhora a textura da pele, melhora a mancha, melhora muita coisa. Aí, tratamento dos cuidados para o corpo é a mesma coisa ou só precisa de hidratação e proteção solar? Então, cada vez mais já tem hidratantes multifunção, com firmeza corporal. Eu gosto muito de hidratante com vitamina C. Já vai fazendo uma renovação, principalmente do colo, do pescoço, dos braços, que são áreas que vão, aos poucos, mostrando também essa questão do envelhecimento. Não tem um hidratante próprio para o pescoço, né? Pode passar o do rosto mesmo. Existe, mas pode. O hidratante em si, o do rosto no pescoço. Mas existem produtos de firmeza, produtos para rugas, tudo pensando mais nessa região do pescoço e do terço inferior da face. E quais as melhores opções para clarear o melasma? Depende. O melasma, ele tem vários tipos. Tem melasma que é mais superficial, tem melasma que é intradérmico. A melhor opção é um clareador que não irrite a pele, porque o melasma irritado, ele piora. Um produto que o paciente use, porque não adianta nada usar um tempo e parar, porque o melasma volta. E fazer sempre a troca, né? Preferir no inverno ácido, depois no verão um clareador sem ácido, usar vários tipos de clareadores em ciclos, associar a vitamina C. Melasma é bem complexo, não dá para usar um produto só a vida toda, não. E essa foi a última pergunta. Finalmente. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Contem comigo se precisarem. Quiserem tirar mais alguma dúvida depois no Instagram, podem mandar, que eu sempre estou aqui respondendo. Sigam a gente no Instagram, a DermaFMT e a doutora Renata Pedreira. E é isso, gente.